Por exemplo, que é muito comum a gente ver. Pessoal, você faz uma análise similar a um clima organizacional. Pessoa insatisfeita com o cargo, insatisfeita com os ganhos, insatisfeita com a gestão. E uma das coisas que a gente tem percebido e que existem muitas publicações, inclusive, avaliando as questões da eticalidade comportamental, é que o colaborador, quando ele perde a confiança na gestão e ele entende que a gestão não é honesta com ele, o próximo passo é ele se engajar em algum comportamento ilícito. Por quê? Lembra da vozinha interna lá? Ah, mas eles estão fazendo pior? Sim. Não, mas o teu gerente é um sacana. Então, começa a abastecer a fogueira. Tem um pesquisador israelense, que ele era aplicador de polígrafo, ele se formou em psicologia, e ele desenvolveu algumas métricas para análise de risco comportamental, que é o Tuvia Ansel. O Tuvia Ansel ele fez uma pesquisa acerca de elementos que ele chamou de determinantes comportamentais, que são variáveis que levam a pessoa a se engajar em comportamento ilícito nas organizações. Né? Uma das coisas que o Tuvia menciona é justamente que, dentro de uma organização, num grupo de 100 pessoas, você vai ter sempre 20% que são bem intencionados, 20% mal intencionados e os outros 60% que são influenciáveis. Caraca, velho. Ou seja, a maior parte dos teus colaboradores são influenciáveis e dependendo do que a tua gestão permitir que eles vejam com mais recorrência, vai formular. Sim. Então imagine que eu vou ter 20% que vai ser sempre aquela galera que você nunca vai esquentar a cabeça. Do bem, honesta, veste a camisa da empresa e tal. Eu vou ter 20% que nada do que você faça vai fazer ela mudar de ideia. Ela vai estar sempre remando contra, jogando contra, fazendo detração, tentando boicotar. Sim. E eu tenho ali as outras 60 que estão vivendo o dia a dia delas. Se estiver perto do bem, ele vai virar do bem. Se estiver perto do mal, ele vira pro mal. E como que eu faço para uma pessoa dessa ir pro lado do mal? Muito simples. Se acontece algum desvio de comportamento, eu não corrijo e não puno. Eu aumento a percepção de impunidade. Total. Aumento de percepção de impunidade aumenta a necessidade da pessoa de justiça. Porque se ela vê impunidade, ela quer agir. E quem que se torna o alvo da justiça dela? A gestão. Que não cobra, que não resolve, que mantém o problema. Que é exatamente o que a gente faz hoje, né? O tempo inteiro passa na mão na cabeça, tá tudo bem, não vai acontecer de novo, e aí você pega e deixa, mantém. E você tá criando... Tá criando um... eu já vi muitas vezes alguns... Mas vai foder então as empresas, pô. A hora que, por exemplo, não tem mais justa causa, só por justa causa, como é que você faz aí? Eu acho que ainda não tá em tramitação. Não tá, mas você entende, já tem essa conversa. Não vai aprovar isso aí, isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. Você é louco, aí acabou mesmo. Mas aí que tá. Quando você começa a dar muitas regras para fortalecer de alguma forma o comportamento tóxico, é o que você consegue. Né? Porque quando você tem uma cultura organizacional focada na transparência, honestidade, é quase que automaticamente você vai expurgando aqueles que não conseguem permanecer num ambiente positivo. Sim. Que são esses 20%. Você vai zerar? Nunca. Mas vai minimizar. Meio que se regula sozinho. Exato. E eu já vi algumas publicações que falam que a fraude nas empresas é como se fosse um vírus. Que ele entra ali, vai contaminando as pessoas. Eu penso diferente. Eu penso que a fraude ela é mais como um fungo. O fungo ele se prolifera onde? Lugar escuro e úmido. Então ele fica lá naquele canto que está o problema que ninguém quer olhar. Que é aqueles colaboradores lá que são sempre problemáticos, que nunca, nada tá bom, mas eles não saem da empresa. Eles sempre vão falar mal, mas eles nunca vão sair. Eles vão lá ficar fomentando. E aí quando você não endereça essas questões de maneira apropriada, esse fungo começa a se alastrar. A hora que toma conta do guarda-roupa, você esquece. Você perdeu tudo. Inclusive a roupa que estava dentro do guarda-roupa. Você tem vontade de fazer análise de uma empresa grande, tipo Americanas, assim? Eu já trabalhei com muitas empresas grandes, multinacional. Então, assim, existem... Trabalhou com Americanas?
Contratualmente não posso falar. boa. Preservar o cliente, tá certo. Claro. Mas o que acontece? Os problemas eles são muito recorrentes. Por quê? É difícil você endereçar os elementos humanos do risco. Porque necessita de uma análise muito complexa. Então você precisa analisar individualmente cada um. Quando a gente falou anteriormente de psicometria, a psicometria nada mais é do que uma avaliação estatística de aspectos do comportamento. Cada empresa tem uma psicometria que é quase que um somatório da psicometria dos seus colaboradores. Então, eu consigo avaliar os aspectos comportamentais dos colaboradores e vai me ajudar a entender o porquê certas coisas acontecem dentro de uma determinada corporação. Exemplo, existem empresas que são vítimas de fraude com muito mais recorrência do que outras. Por quê? Os colaboradores dessa empresa são ignorantes? Eles não receberam treinamento? Podem ter recebido treinamento. Podem ter passado, por exemplo, golpes online, o phishing. A pessoa manda um e-mail para roubar credencial, ganhar acesso na rede das empresas. Cara, toda empresa tem um treinamento. Os colaboradores, tem a semana da segurança, tem o compliance, todo mundo recebe treinamento. E mesmo assim, eles continuam sendo vítimas do golpe, que elas já sabem como funciona. Por quê? São pessoas ignorantes? Não. É porque a psicometria dessa companhia, ela tem índices que são mais vulneráveis a esse tipo de abordagem do que outros. Se eu tenho um colaborador, por exemplo, um ataque por phishing, que a pessoa recebeu um e-mail. Quais são os principais perfis vulneráveis? Pessoas impulsivas, curiosas e com pouca cautela. Então imagina que eu tenho uma boa porção de colaboradores impulsivos, curiosos e com pouca cautela. A chance deles abrirem as portas para um fraudador é muito maior. E eu não resolvo isso com treinamento técnico ensinando a pessoa. Eu preciso fazer algum desenvolvimento cognitivo, emocional, abordando esses temas que ela necessita, porque hoje, pra vocês terem uma ideia, eu tenho inteligência artificial que cria um questionário automático para mim. Eu quero descobrir tal coisa numa empresa. Preenche lá uma descriçãozinha bem... Ela gera um questionário para você alcançar esse objetivo. Eu consigo, dada uma determinada nível psicométrico, desenvolver um texto que seja altamente persuasivo para indivíduos com aquela característica psicométrica. Então, se eu tenho uma empresa que tem um nível psicométrico com base na maior parte dos colaboradores, eu estabeleço uma comunicação que vai afetar a maioria, a minha chance de ser bem-sucedido no golpe é muito maior. Então, perceba que o comportamento do indivíduo, ele influencia muito mais do que é imaginado. Né? Ele influencia, inclusive, na possibilidade de fraude. O fraudador estuda isso? O fraudador comum, não. Mas se você levar em consideração que a gente tem crime organizado, temos esquemas internacionais, temos uma guerra acontecendo lá na Ucrânia, na Rússia, isso tudo é abastecido com dinheiro que vem de situações muitas vezes ilícitas. Sim. Grupos terroristas internacionais. Temos uma guerra cibernética... E eles usam todas essas ferramentas. Todas as ferramentas. Que loucura. Eles não precisam entender psicologia. Eles podem usar a ferramenta que está pronta.